E a gente volta a falar sobre a possibilidade de os Estados Unidos aplicarem sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente mostrou mais cedo que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que o governo estuda a medida e que existem grandes chances dessas sanções serem aplicadas. O presidente Lula teria dado orientações aos responsáveis pela diplomacia para acompanhar o tema e para ficar preparados para sair em defesa do ministro caso o governo de Donald Trump execute as sanções. Para debater o assunto, convidamos o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal, e também o deputado Chico Alencar, do PSOL, pelo Rio de Janeiro. Aos dois, muito obrigado pela presença. Prazer em revê-los aqui, viu, no Arena, na CNN. Vou começar agora com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Cada um terá 2 minutos. Senhores, o governo brasileiro deve sair em defesa do ministro e mais, qual seria o impacto diplomático desse contra-ataque? Muito boa noite, deputado. Boa noite, Chico. Boa noite, Leandro, a todos os ouvintes da CNN. Eu acredito que o governo brasileiro vai perder seu tempo. Na verdade, o que está ocorrendo no Brasil são violações de direitos humanos. Há muito, né, essas notícias circulam pelo mundo. O Alexandre de Moraes ele tem colecionado os inimigos internacionais. Quando ele deteve Jason Miller no Brasil, quando ele baniu a plataforma X, isso daí não é sinônimo de democracia. Quando ele levou à morte do Clezão, mesmo após a própria PGR ter pedido ao menos uma vez a soltura dele, devido aos seus problemas de saúde, e a defesa do Clezão tantas outras vezes, isso daí são violações notórias. Agora, o Alexandre de Moraes, embebedado de poder e sem qualquer tipo de limite, começou a interferir na jurisdição norte-americana. Quando ele manda prender uma cidadã americana, né, a Flávia, por conta de tweets que ela deu a partir do território americano, quando ele impede que empresas americanas como a Rumble e a Truth Social venham para o Brasil, quando ele chuta do Brasil o X, ele está interferindo na jurisdição norte-americana. Quem ele acha que é para comandar, por exemplo, controlar a remuneração de empresas americanas a YouTubers, a TikTokers? Alexandre de Moraes tem abusado demais do seu poder e, como todo bom ditador, aquilo que precede a sua ruína, a sua queda, é esse poder que ele acha supremo. E aí ele acaba dando com o burro na água. É o que está acontecendo agora. Ele encontrou uma pessoa que está disposta a desafiá-lo e ele vai ter que jogar num campo que não é o campo do Brasil, onde ele controla todo mundo na base da ameaça, na base da coação, como ele tem feito, inclusive, dentro da Câmara dos Deputados, que todo mundo sabe como é que ocorreu a manutenção da prisão do Daniel Silveira, ou mesmo as mudanças de discurso de autoridade da Câmara com relação à anistia. Alexandre de Moraes terá contas a pagar e eu creio que, a partir daí, a gente sim terá um novo cenário brasileiro, muito mais atento aos direitos humanos e à democracia verdadeiramente dita. Deputado Chico Alencar, o governo brasileiro deve sair em defesa do ministro e qual seria o impacto diplomático desse contra-ataque? Boa noite. Boa noite, Eduardo. Nós estamos sentindo sua falta para o bom debate democrático aqui na Câmara, viu? Seus eleitores imaginam que também ficar aí nos Estados Unidos não é honrar o mandato recebido da população, a meu juízo e ao juízo do conceito de democracia. O Mas governo você não é meu brasileiro eleitor, né, Chico? não sou. O governo brasileiro tem a obrigação, como todo cidadão e toda cidadã, de defender a soberania nacional, a boa prática da justiça e nenhuma interferência nem intimidação externa nos assuntos nacionais. Essa possibilidade de sanção que os Estados Unidos inventaram, e não foi de agora, essa lei ela vem do tempo de Barack Obama em relação aos conflitos com a Rússia, mas ela é inaceitável do ponto de vista nacional. Nós entendemos que a crítica à justiça não pode ser feita pela justiça norte-americana, pelo governo norte-americano, por qualquer instituição externa. Aliás, é próprio do Trump ameaçar. Ele parece que volta ao início do século XX, Theodore Roosevelt, a política do Big Stick, para controlar o mundo. Aquela imagem do Tio Sam, que é da segunda década do século passado, I want to. Isso é inaceitável. Isso está completamente disparatado. Tentou-se com o Canadá, tentou-se com a Groenlândia, tentou-se com o próprio México,
tentou-se falar de resort em Gaza, que vive uma tragédia humanitária sem precedentes, e tudo é esse novo governo Trump, que parece que não tem medida, não tem limite, mas nada surpreende. É um rugido de um leão desdentado que não terá maiores efeitos. Vai caçar os bens do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, impedir que ele vá até lá, e daí? Daí que isso é muito pouco em relação ao simbólico dessa postura, que é imperialista, prepotente, raivosa e de quem se julga dono do mundo. Os Estados Unidos vão dar lição de democracia e de direitos humanos para nós brasileiros, que já enfrentamos ditaduras apoiadas pelos próprios Estados Unidos. Não dá, não é aceitável, não é razoável. Eu acho que a população brasileira tem que se indignar contra essa possibilidade de subserviência, de ataque às instituições nacionais que estão sendo construídas a duras penas depois de um período trevoso da ditadura. A nossa democracia ainda é muito frágil e esses arreganhos de Donald Trump não vão nos intimidar, não vão nos fazer recolher. Senhores, deixe-me pedir desculpas. Eu vou ficar, às vezes, falando ok, só para sinalizar que cada um tem 2 minutos, combinado? Para cada um conseguir falar no tempo determinado. Peço desculpas por interromper, eu sei que é chato. Mas só pra... Depois que eu tiver no mesmo tempo do Chico Alencar, a gente volta à regra padrão original. É só para quem está em casa pensar, nossa, por que um falou mais do que o outro e não questionar? Vou continuar com o deputado Chico Alencar, já que eu comecei com o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, qual a consequência para o Brasil caso um ministro da Suprema Corte do país receba sanções dos Estados Unidos? Vai reforçar o sentimento nacional, não xenófobo, não de isolamento do país, uma autarquia distante do mundo. Não, o Brasil tem uma tradição, inclusive diplomática, de relações internacionais multilaterais, muito positivas, e a ideia de Brasil, de nação, que a gente inaugura lá em 1822, simplesmente será reforçada com essa medida desmedida de tentativa de inibir a justiça brasileira, tentativa de interferir nas instituições nacionais. Eu tenho certeza que vai haver um repúdio quase unânime, porque tem sempre subserviente em qualquer lugar do mundo, mas quase unânime em relação a essa iniciativa. Não tem cabimento, é algo fora do padrão do mundo de hoje. Provavelmente até o Papa, que é norte-americano, naturalizado peruano, vai se insurgir contra esse tipo de interferência absolutamente indevida, apátrida, entreguista, de prepotência absoluta. Eu acho que o senhor tem mais tempo. Tem, João? 30 segundos. Pois é, eu não ouvi o ok, não. Não, o senhor fica... Mas, de qualquer maneira... Somente quando passar os 2 minutos é que eu aviso, dou um ok. Posso até deixar um pouquinho lá para poder terminar o raciocínio. Se quiser continuar... Pois não, para complementar. Por que esse assunto apareceu? Porque o Marco Rubio, que é secretário de Estado do Donald Trump, disse isso na Câmara dos Deputados aí. Talvez o Eduardo tenha mais informações detalhadas, porque ele agora está morando aí. Ora, ele disse que há essa possibilidade e que é provável que isso aconteça. Ora, em primeiro lugar, vai haver uma reação muito grande, não só do Brasil, em relação a essa medida de big stick, de imperialismo, de gendarme do mundo, de I want to, de domínio. Essa cultura de repúdio a esse intervencionismo é muito espalhada no planeta inteiro. Acabou aquele mundo bipolar, ou aquele mundo onde os Estados Unidos tinham essa proeminência. Não dá para querer fazer a America Great Again em cima de países que não são mais subalternos, quintais do imperialismo como já foram. Portanto, eu entendo que a medida pode ter um peso simbólico interno aí, não sei nem qual é o patamar aí da opinião pública em relação a isso, mas no Brasil ela vai receber desprezo absoluto, repúdio de todas as instituições republicanas. Ouso dizer que, inclusive, o próprio Congresso Nacional do Brasil, de maioria conservadora, não vai endossar esse tipo de reprimenda. Quer fazer crítica ao Alexandre de Moraes?
façamos. Eu acho que às vezes ele desborda assim, embora tenha sido fundamental para evitar o golpe. Agora, uma instituição norte-americana querer ditar regra aqui para Ok, nós é inaceitável. ok. Deputado Eduardo, qual a consequência para o Brasil caso um ministro da Suprema Corte do país receba sanções dos Estados Unidos? O senhor terá mais tempo, além dos 2 minutos, para poder a gente equilibrar o tempo de um e de outro aqui, tá bom? O deputado Chico Alencar acabou de expressar a sua ignorância quando ele diz que o Alexandre de Moraes vai ter bens bloqueados e o visto perdido. Não é apenas isso. Alexandre de Moraes não vai sequer poder fazer uma comprinha na Magazine Luiza ou uma blusinha da Shein, porque o pagamento disso daí é feito através de cartões de crédito de bandeira, principalmente norte-americana, como a Mastercard, Visa ou American Express. Ele vai ser impedido de abrir contas em banco. E qualquer pessoa que se relacione com Alexandre de Moraes também ficará à mercê de receber essas mesmas punições. Então não é algo tão simples assim. E além disso, como matérias dos jornais já dão conta, né, outras pessoas estão em análise, como por exemplo a esposa dele, que ficou milionária com um escritório de advocacia após o ministro Alexandre de Moraes se tornar membro da Suprema Corte Nacional. Então tudo isso aí está no meio desse jogo. Os Estados Unidos não estão apenas sancionando Alexandre de Moraes, eles estão sancionando e vão ficar observando para ver a reação das autoridades. Então, o meu conselho a todas as autoridades de Brasília é: não se metam. Essa é uma guerra particular do Alexandre de Moraes. Ele matou Clesão, ele está puxando as fileiras para condenar uma pessoa que escreveu Perdeu o Mané de Batom a 14 anos de cadeia. Me admira o deputado Chico Alencar, conectado com movimentos de direitos humanos, né, uma das suas principais bandeiras, agora não esteja reparando e percebendo que isso está acontecendo em pleno, entre aspas, democracia. A gente não pode entender isso daí como normal, né? Eu sou o cara que ataca as instituições, que estou defendendo a soltura de Iracina Gás, tratada como terrorista, condenada a 14 anos de cadeia, porque estava, né, foi flagrada dentro de um dos prédios da Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. É sério isso mesmo? Eu sou o cara que está defendendo uma ditadura, porque eu quero a soltura de Daniel Silveira, preso há mais de 8 anos de cadeia, porque fez um vídeo falando palavras feias para a Suprema Corte. O meu trabalho aqui é resgatar a democracia brasileira. E eu tenho certeza, Chico, que o meu eleitor me apoia aqui maciçamente. Eu sou muito mais importante hoje do que um deputado federal no Brasil, porque no Brasil não existem mais instrumentos para lutar contra essa ditadura. Está ocorrendo um jogo de cartas marcadas, onde eles vão condenar Jair Bolsonaro, não porque ele é criminoso, porque eles sabem que não é. O inquérito da fake news está aberto desde 2019, não encontra um fio de cabelo contra meu pai. Está inelegível porque se encontrou com o embaixador, porque ele fez um discurso do carro de som sem dinheiro público. Vocês estão achando que uma nação que se dá ao respeito, como é os Estados Unidos hoje em dia, vão reconhecer eleições nacionais com base nisso, ainda mais feitas de maneira eletrônica, sem uma maneira de auditar ou de recontar os votos, num sistema eleitoral pior do que o da Venezuela, pois lá tem o voto impresso? Eu estou querendo evitar que o Brasil chegue nesse estágio. Eu estou querendo evitar que se consolide no Brasil um sistema igual ao da Venezuela. E, portanto, é necessário, nesse momento, esses remédios diplomáticos, essas sanções contra o Alexandre de Moraes e todos os quadrilheiros que estejam junto com eles nessa cruzada contra os direitos humanos. Ok. Para que a gente não chegue amanhã e sofra sanções ainda piores, aí sim para o povo brasileiro inteiro. Né? Porque muitos tentam, para finalizar, muitos tentam confundir, falando que eu estou trabalhando aqui para ter sanções contra os brasileiros. Negativo. Eu quero sancionar Alexandre de Moraes, que é o maior violador de direitos humanos que a minha geração já viu no Brasil. Deixe-me conceder 30 segundos para o Chico Alencar, depois a gente concede 30 segundos para o deputado Eduardo para eu fazer uma última pergunta, pode ser? Deputado Chico, 30 segundos. Sim. Eduardo, olha, muito ruim você dizer que é o deputado mais importante do Brasil, estando aí nos Estados Unidos. Isso é uma arrogância, uma falta de humildade que certamente não vai agradar a mais 512 parlamentares que têm a mesma dignidade e condição sua e mais. O mérito de continuar exercendo o mandato aqui no Brasil. Em segundo lugar, se o Alexandre de Moraes ficar preocupado com sanções que vão impedi-lo de comprar blusinha da Shein e tal, ele que se lixe, porque isso aí é coisa menor, é da ideia do American Way of Life, de consumismo. Compro, logo existo, tenho que adquirir bens. Então, essa iniciativa possível do governo norte-americano é plenamente repudiável e não adianta ameaçar, olha, cuidado, não vão reagir porque os Estados Unidos vão ficar bravos. Olha, que fiquem, nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação rebaixada, imperialista, fora de lugar e fora de hora.
Deputado Eduardo, mesmo tempo do deputado Chico Alencar. Não estou diminuindo nenhum deputado, né? Eu não falei que eu sou mais ou menos digno que ninguém, não coloque palavras na minha boca. Eu estou falando que meu trabalho Você aqui falou nos que é mais Estados Unidos, ele é importante. sim, Você falou ele que é é mais sim importante que essencial. qualquer Meu trabalho deputado. aqui é mais, eu sei que eu ouvi a verdade tua, e você Mais falou que eu me importante. sinto mais digno do que os outros. Eu não sou mais digno que o outro. Mas Sim, mais agora, o trabalho que importante. eu Tá estou fazendo bom. aqui, Você falou isso, simplesmente. Vamos garantir o tempo de cada um, por favor. Deputado Eduardo? é difícil ouvir a verdade, é por isso que eles não querem liberdade de expressão. Eles só conseguem ganhar se nos Papinho calarem, furado, porque a verdade está do furado. nosso lado. Ou não, a verdade está do nosso lado. Já nos rotularam de nazista, fascista, etc. Ganhamos a presidência da República, um Congresso conservador, e a tendência do ano que vem, se houvermos eleições limpas, é que isso daí aumente ainda mais, com a possibilidade de termos senadores capazes de votar o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, para que o Congresso Nacional não fique de joelhos perante o STF, que a todo momento atropela o Congresso. E, lamentavelmente, a gente vê pessoas, inclusive do partido do Chico Alencar, que quando perdem no Congresso levam a causa para o Supremo Tribunal Federal. Esses tempos têm que acabar. Isso daí não é uma democracia saudável. Não adianta você arrotar que é democrata e depois você mata o Clesão. Você bota uma mulher que colocou, perdeu uma frase de bandidos do Rio de Janeiro e do ministro Barroso, que escreve de batom numa estátua, você coloca essa mulher 14 anos na cadeia. Não é possível que a gente viva nisso e continue entendendo como democracia. Quando o Moraes for sancionado, será um dia de churrasco no Brasil inteiro. Senhores, nosso tempo acabou. Conversamos ao vivo com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, e também com Chico Alencar, do PSOL. Aos dois, meu muito obrigado, pela disponibilidade em falar com a gente aqui do Arena, da CNN, e até a próxima. Grande abraço a cada um.